Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior, Science in the Data Science. E no vídeo de hoje, após eu ter entrado em uma empresa, eu gostaria de comentar um pouco do meu feeling sobre como está o mercado de dados em 2024. Muitas pessoas que comentam sobre mercado de dados, elas já estão na empresa há muito tempo. Elas, claro que não invalida a observação delas, mas como uma pessoa que saiu da área acadêmica e que entrou na área fora da academia agora e que estava pesquisando vagas e que estava passando pelo processo seletivo, eu espero compartilhar com esse vídeo um pouquinho do que eu tenho observado da área de dados nesses um ano que eu estou observando vagas e procurando entender mais um pouco do mercado. Então, geralmente, para quem não sabe como funciona a economia, é uma coisa bem básica, mas existe um ciclo que é chamado ciclo de taxa de juros. Quando as pessoas estão consumindo muito e tem muita moeda em circulação, existe uma coisa que é chamada inflação. E o que o governo faz, ou o Banco Central aqui no Brasil, é aumenta os juros para os alimentos ficarem mais caros, os bens e serviços ficarem mais caros, e com isso as pessoas consumirem menos, e com isso diminuir a demanda por produto, e depois haver um novo ciclo de baixa, e esse ciclo sempre vai acontecendo. Alguns países o ciclo ele oscila menos em amplitudes diferentes de juros. Aqui no Brasil ele vai desde 2% até 15%, e já foi muito pior. Quando o ciclo de juros está em baixa, as pessoas elas ganham pouco com a renda fixa, elas ganham pouco investindo o dinheiro delas, as empresas também ganham pouco deixando o dinheiro delas parado. Então isso aumenta a aptidão para o risco. Então as empresas, as pequenas, as grandes, começam a contratar mais gente, a investir em inovação. E quando a taxa de juros ela está alta, as empresas elas ganham mais por deixar o dinheiro dela parado no banco, emprestando ao banco através de um CDB, através de um LCI, e o dinheiro fica lá rendendo e as pessoas têm menos aptidão para o risco. Por quê? Para eu conseguir um retorno maior do que da taxa de juros e da renda fixa e do CDI, eu preciso ter um investimento muito bom para passar de 14%, de 1% ao mês. Então, as pessoas ficam mais, as empresas elas contratam menos, o juros está muito alto também para elas conseguirem produtos, para elas conseguirem, dependendo da área delas, empréstimo, então, para fazer maiores investimentos, então elas ficam mais seguras quanto a isso. Elas não procuram, assim, fazer muitas inovações nesse período. O dinheiro fica mais guardado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o que a gente observa no mundo é que existe um ciclo que está acontecendo que na pandemia a taxa de juros estava muito baixa e depois de um tempo que aconteceu a pandemia, a taxa de juros foi para muito alta. Então, o Brasil chegou a ter 14,75%, não vou lembrar o certo, e os Estados Unidos e os países europeus de todo o mundo também aumentaram a taxa de juros para controlar esse consumo e para controlar a inflação. E o que a gente está observando agora é que o ciclo de juros alto está acabando. Então, como eu falei no início, o seu ciclo de juros está acabando, logo as empresas elas vão ganhar menos com a renda fixa e vão se sentir mais à vontade para continuar contratando e inovando. Então, conforme a taxa de juros vai diminuindo, como está acontecendo no Brasil, as empresas elas vão contratar mais e vão ficar com mais aptidão para o risco. Então, o que a gente tem observado agora, embora algumas pessoas falem que o otimismo está em excesso e que pode haver uma crise, o futuro sempre é uma futurologia, né? A gente nunca vai conseguir ter certeza. Mas pode ser que aconteça uma crise e que os empregos eles diminuam, mas mesmo assim, mesmo quando a taxa de juros estavam alta, pelo fato das empresas ganharem muito com um cientista de dados bem preparado, o retorno ser muito grande, as empresas continuaram contratando cientista de dados, mesmo com uma frequência menor e mesmo com a intensidade menor, continua havendo contratações. Só que agora vai haver um aumento muito maior de contratações, agora que a taxa de juros está baixando, e se isso seguir, claro,
os rumos normais e não houver nenhuma crise devido ao alto otimismo das pessoas. Então, a expectativa é que aumente o número de vagas para cientista de dados. Então, se você está querendo entrar no mercado, o mercado ele já estava aquecido com a taxa de juros alta, mas agora que a taxa de juros está baixando, o mercado está contratando muito mais. Se você colocar um alerta no LinkedIn, como eu estava fazendo, chega a 5, 6, 7, 8 vagas por dia, só no LinkedIn. Deve ter outras redes, e tem outras redes como o Glassdoor e outras, que também devem ter outras vagas, no InfoJobs e outras, que também devem estar surgindo vagas para cientista de dados remoto, inclusive. E a maior parte dessas vagas são remotas. Então, só que o que acontece? Deixa eu dizer para vocês a realidade. Por mais que tenham muitas vagas, a competição está começando a aumentar. Muitas pessoas mal preparadas, elas aplicam para as vagas e pelo fato disso, as empresas elas estão sendo muito mais seletivas nas pessoas que elas estão contratando, exigindo muito mais nas vagas e além de exigir muito mais nas vagas, elas estão filtrando muito mais os candidatos. Então elas não querem candidatos que estão iniciando, elas querem candidatos que estão preparados, que sabem, por exemplo, Python avançado, que sabe Power BI, que sabe trabalhar com problemas, que tem um ano de experiência, que sabe trabalhar com fraude, que sabe trabalhar com machine learning, que sabe lidar com dados como um todo. Então, o mercado amadureceu muito, as empresas amadureceram e elas estão exigindo mais das pessoas para entrar como cientista de dados mesmo, para a empresa não perder dinheiro, porque o que um cientista de dados faz uma empresa é resolver problemas e gerar valor para a empresa, para que a empresa possa ganhar mais e com isso pague a você, pague a outros funcionários e seja uma empresa relevante no mercado. Então, eu vou fazer um vídeo sobre dicas, mas eu diria que você precisa fazer projetos reais e procurar se aprofundar. Se você tiver outro meio de procurar renda durante esse processo e estudando aos poucos, eu diria que você faça isso. Por quê? O processo seletivo no mercado, ele é muito duro, as empresas maiores são mais concorridas ainda, as menores, que são startups, são mais fáceis de entrar, mas também tem muita competição e aí as pessoas querem pessoas preparadas, tanto com soft quanto com hard skills. Então, eu diria para você, continue se preparando, não desista. 1 horinha por dia, 2 horinhas, continue focado estudando. Eu diria também para você acompanhar as vagas para ver o que as vagas estão pedindo, porque você vai saber onde você deve se focar mais, em quais vagas estão pedindo, mas o mercado está aquecido, mas está mais maduro e pedindo muito mais dos candidatos para entrarem nas vagas em si, que estão aparecendo lá no LinkedIn e outros canais. E depois eu vou fazer um vídeo só sobre dicas para você entrar no mercado de dados e vai sair aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal para receber o vídeo sobre dicas gerais para entrar no mercado e vídeos sobre a área de dados e ciência de dados como um todo. É isso, gente. Até os próximos vídeos e até logo.